Hoje visitaremos três importantes museus de São Paulo: o Memorial da Resistência, o Museu da Imigração e o Museu Afro-Brasil. Ambos têm grande valor histórico e cultural. E nossa reportagem trará alguns detalhes. A primeira parada que faremos será no Museu da Imigração. O Museu da Imigração do Estado de São Paulo é uma instituição pública vinculada à Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Esse museu possui forte tendência a ser um ponto turístico altamente frequentado por pessoas de dentro e de fora da cidade de São Paulo. O edifício é um patrimônio histórico tombado devido à sua importância para compreender os fluxos de imigração no país. A exposição de longa duração, Migrar, Experiências, Memórias e Identidades, é dividida em 8 módulos que permitem ao visitante conhecer o processo migratório como algo inerente à humanidade e, a partir disso, os processos migratórios ocorridos no estado de São Paulo entre os fins do século XIX e o início do século XX. Agora, vamos para a nossa segunda parada, o Museu Afro-Brasil. O Museu Afro-Brasil é um museu histórico, artístico, etnológico, voltado à pesquisa, conservação e exposição dos objetos relacionados ao universo cultural do negro no Brasil. Localiza-se no Parque Ibirapuera, em São Paulo. O Museu Afro-Brasileiro é uma instituição pública e subordinada à Secretaria Estadual da Cultura e administrada por uma organização da sociedade civil. Conserva um acervo de aproximadamente 6.000 obras, entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, documentos e peças etnológicas, de autores brasileiros e estrangeiros, produzidos entre o século XV e os dias de hoje. O acervo abarca diversas facetas dos universos culturais e afro-brasileiro, abordando temas como a religião, o trabalho, a arte, a diáspora africana e a escravidão. E agora, por fim, visitaremos o Memorial da Resistência. Entre 1910 e 1914, o prédio em que hoje está o Memorial da Resistência de São Paulo foi construído. Porém, o prédio antes tinha outras funções, como o Departamento Estadual da Ordem Política e Social de São Paulo, a Delegacia do Direito do Consumidor, entre outras coisas. O memorial foi inaugurado em 2009 e possui diversas obras e exposições, trazendo uma forte mensagem ao público. É um local muito bonito e que nos atrai logo em sua entrada. O museu preserva as memórias da resistência e da repressão política no estado de São Paulo. O espaço onde está exposto o museu era, na época da ditadura, uma prisão para políticos que se opunham contra o ditador. Ainda podemos ver essas celas no primeiro andar do museu, que conta a história do museu e do espaço que hoje reside. O museu tem entrada gratuita, e a palavra resistência em seu nome se dá pela preservação das celas do período da ditadura. Depois de visitarmos esses 3 museus, podemos concluir que São Paulo, além de uma cidade urbana e tecnológica, é também um local de muito valor em informações históricas, e que, por mais que tenham temas diferentes, esses 3 museus possuem igualmente uma forte mensagem e são símbolo de protesto.